Diário não oficial do Brasil. Dia 259/365, 16 de setembro, segunda-feira. 1. O aspirante Adnero que queima o país acredita que só a publicidade o salvará. Enquanto polemiza sobre as cinzas da floresta e estimula o agronegócio a desmatar, bloqueia 195 milhões de reais do orçamento do Ministério do Meio Ambiente e gasta 125 milhões em publicidade. Essas informações estão na revista Fórum. 2. A sanha destrutivista passa também pela tentativa de estrangular economicamente o Nordeste. O governo fecha refinarias e escritórios da Petrobras na região. Como só governa para a família e alguns patrocinadores, tenta criar um bloqueio econômico onde não teve voto e não tem apoio político. O setor energético brasileiro está à deriva com o ultraliberal refúgio de Pinochet dando a linha. 3. O jornal Cafezinho opina que a teoria ultraliberal de Paulo Guedes é completamente utópica e irreal, sobretudo quando se analisa o setor de petróleo, sujeito a ataques terroristas, guerras e vulnerável a todo tipo de instabilidade política. Como deixar um setor tão vital à economia dos países, em especial do Brasil, cuja circulação interna de mercadorias e pessoas depende quase que exclusivamente do petróleo, à mercê de variáveis que não têm nada a ver com o mercado e sim com o jogo brutal da geopolítica. Os petroleiros brasileiros estão em luta tentando salvar o país. 4. O futuro apontado pelo Tchutchuca é sombrio. O jornal Brasil de Fato informa que a proposta orçamentária para 2020 reduz o orçamento de 24 áreas das 31 que o governo federal atua. Turismo, Esporte e Ministério da Cidadania e Direitos Humanos lideram os cortes. 5. O jornal GGN comenta em um artigo de Fábio de Oliveira Ribeiro os prejuízos que o grupo que ocupa o Planalto causa a outros grupos familiares e econômicos políticos que lucravam exportando para a China e Oriente Médio. A Bolsa Família só tem olhos para Trump e esquece que estão no Planalto para representar outros interesses que envolvam outras geopolíticas. 6. Em meio a tudo isso, o Estado segue firme em sua cruzada pela família. Alguns articulistas e comentaristas apontam para o desmonte que está sendo feito de instituições brasileiras para que não se saiba o que acontece com os bolsofilhos e associados. Polícia Federal, Receita, PGR, todos contra a Constituição e a serviço da família. O próprio partido do síndico começa a se dissolver, atropelado pelas diretrizes de proteção à família. Isso pode significar um rápido declínio, porque pode até parecer que somos apenas uma republiqueta da família, mas somos sim um país com muita gente disposta a lutar para que continuemos a ser um país. Dia 258/365, 15 de setembro, domingo. 1. A presidenta Dilma Rousseff foi a Paris participar da Festa da Humanidade, um evento organizado pelo jornal L'Humanité. Vítima de um golpe com caráter misógino, a presidenta pediu desculpas pelos ataques do governo à primeira-dama Brigitte Macron e a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Manifestou sua solidariedade, ressaltando a misoginia das declarações. 2. Em outro trecho de sua fala, reproduzido pelo jornal GGN, Dilma Rousseff ressaltou a homofobia e a intolerância dos membros do governo. A diversidade, seja ela de qualquer espécie, que é a base do direito de opinião, é desconhecida para ele, disse Dilma, se referindo ao atual ocupante do Planalto. 3. O brutal espetáculo da votação do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados vai ficar na nossa história como um espetáculo de horror. Uma farsa sobre questões tributárias e uma violência cuja existência entre nós evitávamos admitir. O ex-capitão, então deputado, protagonizou na ocasião um dos momentos mais sórdidos e desumanos do espetáculo farsesco, ao declarar seu voto favorável ao golpe e aproveitar para tecer elogios à tortura e a torturadores. 4. A violência explícita exposta naquela ocasião está agora instalada no Planalto e ataca a humanidade cotidiana e incansavelmente tem como alvo preferencial as mulheres. O país não precisa de mais um misógino que estimule a agressão. Já temos suficiente e além da conta. Não fosse assim, alguém com um discurso tão violento não teria sido eleito. 5. O Brasil atingiu o recorde de registros de estupros no ano passado. Estamos falando de registros porque sabemos que muitos casos não são sequer registrados. De acordo com a agência Patrícia Galvão, foram 66.041 vítimas. A taxa brasileira de estupro é
é de 31,7 por 100 mil habitantes. O número de homicídios contra a população LGBT em 2018 aumentou 10% em relação a 2017. 6. Precisamos cada vez mais de mulheres e homossexuais na política para combater institucionalmente no campo de domínio dos misóginos e homofóbicos pelos seus posicionamentos. Se Dilma Rousseff pede desculpas pelas agressões a Brigitte Macron e a Michelle Bachelet, todas nós devemos estar cientes de que devemos desculpas a elas. Enquanto o presidente eleito elogia torturadores, a humanidade reconhece a importância da democracia e da luta pela justiça social. Dia 257/365, 14 de setembro, sábado. 1. Sentimos falta de uma pauta positiva de governo. Não basta buscar mimos, regalias e benesses para a própria família, agregados e patrocinadores. A população brasileira precisa enxergar alguma luz no topo do buraco. 2. Esse mês, em muitos estados do Brasil, festejaremos Cosme e Damião. Tempo de festejar a vida e a infância e permanecer alerta ao ataque do governo ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, responsável pela formulação, deliberação e controle das políticas públicas para a infância e a adolescência na esfera estadual, fiscalizando o cumprimento e a aplicação eficaz das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Segundo o jornal GGN, diversas organizações protocolaram no STF mandado de segurança contra o decreto presidencial que esvazia a participação da sociedade civil no órgão. 3. O governo obscurantista do ex-capitão, após destruir o Ministério da Cultura, se ocupa em atacar a Ancine, censurar filmes e estimular a perseguição aos artistas. O filme Marighella sofre com as barreiras erguidas por uma burocracia sufocante e repressora usada para criar situações embaraçosas para os realizadores. 4. Os atos de censura se espalham, estimulando a qualquer guarda de esquina a se sentir à vontade para proibir exibições e manifestações. A Cinemateca Brasileira começa a sentir o hálito fétido dos porões da ditadura ao ser ocupada por militares e políticos reacionários. O acervo e a memória correm risco nas mãos de uma trupe tosca e que tem uma perspectiva limitada pelo autoritarismo e pelo preconceito. Em tempo em que os editais que envolvam a diversidade sexual e a temática LGBT são proibidos. O Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, se nega a exibir filmes da mostra do filme Marginal e o Itamaraty proíbe a exibição de um filme sobre Chico Buarque em um evento no Uruguai. 5. Em um país com tantos ataques à imaginação, à criatividade e à livre expressão, não há espaço para políticas para as crianças. Não tem como haver proteção, nem uma formação saudável para as nossas crianças, onde o CONANDA não tem a voz da sociedade civil, as verbas do Fundeb são reduzidas e o imaginário do país, assim como a pesquisa, está sendo dilacerado. Esse é o triste fato. Não há pauta positiva no atual governo. Dia 256/365, 13 de setembro, sexta-feira. 1. Hoje é dia 13. E 13 é o número do PT, o partido político mais perseguido do Brasil. Ao falarmos de PT, o ódio cuidadosamente cultivado pela Rede Goebbels, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores aflora. A razão se perde, o assunto fica secundário, a consistência e a verdade dos fatos e argumentos não importam. Os registros históricos são irrelevantes. O condicionamento manda. 2. O conge, que é parça preferencial da Rede Goebbels, é o alimentador das ilusões. A rede, formada pelo juiz e associados, construiu carreira política com foco na tentativa sistemática de destruição das lideranças do PT, delações sem provas, condenações sem provas e alianças e parcerias para fazer tudo isso para manter o controle e tornar palatáveis as ilegalidades travestidas de soluções inéditas para problemas inéditos, a dispensar a necessidade das regras aplicáveis aos processos, com o judiciário, com o STF, com tudo. 3. A Vaza Jato ajuda a esclarecer o quebra-cabeça que é golpe de 2016, que culminou com a farsa do impedimento da presidenta Dilma Rousseff e que ainda segue em seus desdobramentos. Na arquitetura da destruição tupiniquim, o judiciário é uma peça que vai se encaixando com perfeição em cada etapa do golpe. 4. Segundo o sítio da UOL, o pedido da CPI da Lava Jato foi validado pela mesa da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira. O requerimento já apresenta 175 assinaturas validadas e pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostas arbitrariedades e ilegalidades cometidas pelos membros da Força Tarefa Lava Jato e pelo então juiz Sérgio Moro. Talvez tenha chegado a hora de investigar as ilegalidades desse partido
não registrado e inconstitucional que se formou à custa da estrutura do Estado. 5. O judiciário, sob suspeita, mantém o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como prisioneiro político e, não satisfeito, tenta tirar de circulação Fernando Haddad, candidato adversário do ex-capitão nas eleições passadas. De acordo com o Diário do Centro do Mundo, a sentença de 500 páginas que condenou o ex-prefeito Fernando Haddad por falsidade ideológica eleitoral tem 360 páginas versando sobre linguística. A base da condenação, nas páginas restantes, é uma avaliação equivocada do consumo de energia elétrica de uma gráfica feita por um juiz sem a necessária perícia técnica. 6. E assim, as peças vão sendo construídas com narrativas na mídia corporativa que passam longe da realidade. Mas o fato é que a esquerda cresce. O fato é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua um líder internacionalmente conhecido e respeitado. O fato é que os trabalhadores continuam se organizando. O fato é que a luta continua. Dia 255/365, 12 de setembro, quinta-feira. 1. Se tivéssemos algum dia um pouco de frescor democrático, ele foi parcial. A verdade é que poucos nesse país tiveram acesso pleno aos seus direitos. Parte da nossa população continuou submetida à violência, mesmo nos momentos mais democráticos da nossa história. A sanha punitivista da elite trombadinha brasileira contamina até mesmo parte do campo progressista. O racismo estrutural e o recorte de classe nos leva a esse cenário de prisões abarrotadas, além de criar figuras bestiais como Witzel, Ustra e seus admiradores. 2. Nossa população carcerária é imensa e os direitos dessa população são continuadamente violados. Direitos básicos como o acesso à alimentação, saúde e defesa. Um dos grandes pontos de debate hoje é a audiência de custódia. É o momento do direito sagrado da pessoa que foi presa poder falar com uma autoridade judicial. Em nome da negação desse direito, os pensadores punitivistas criaram a máxima polícia prende, juiz solta. Mas a reflexão que temos que fazer é sobre quem é preso e quem permanece solto. 3. As audiências de custódia estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, e no Brasil estão regulamentadas desde 2005. É o momento de explicações e de considerações. 4. Se pegarmos como exemplo a cidade de Salvador, na Bahia, vamos verificar que 99% das prisões em flagrantes são de homens negros, jovens, enquanto alguns grandes criminosos circulam com suas meias toneladas de cocaína impunemente. O menino negro é morto ou preso porque está fumando maconha, ou talvez porque o policial ache que ele está fumando maconha, sem direito à defesa. 5. A lógica é a mesma do capitão da Polícia Militar, deputado estadual pelo PSL, o partido do presidente da República, que ofereceu ontem, em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, recompensa em dinheiro para quem matar e apresentar o corpo de um suposto assassino. Isso não é justiça, é crime. 6. Nenhum sistema judiciário pode existir sem direito à defesa. Nenhuma polícia pode prender, julgar e executar sumariamente. O síndico disfuncional chama os seus bolsofilhos adultos de meninos e exonera profissionais da Polícia Federal por investigarem a sua família, mas incita a violência contra a nossa juventude. É hora do basta. Dia 254/365, 11 de setembro, quarta-feira. 1. Há 46 anos morria Salvador Allende e tinha início a ditadura chilena, sangrenta, brutal, parte da Operação Cóndor, financiada com o capital norte-americano e com a parceria da burguesia latino-americana ávida por aumentar seus ganhos com uma exploração sem freios. Enfim, o sonho neoliberal alimentado e garantido na extrema violência. 2. O 11 de setembro de 2001 também foi o dia do ataque que liberou a violência sobre os povos do Oriente Médio. Brutalidade que perdura até os dias atuais, autorizando toda sorte de apropriação e alocação que interessam ao capital americano. 3. O jornal Brasil de Fato trouxe ontem um importante artigo sobre o choque neoliberal promovido pelo governo do trio formado pelo ex-capitão, Tchutchuca e o Conde. Um ex-capitão que emergiu das tumbas da ditadura, um refúgio da ditadura de Pinochet e um justiceiro neoliberal que levam o país para o fundo do poço em vários sentidos. 4. Joana Salem, doutoranda em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP, afirma ao jornal que esse projeto neoliberal radical precisa da violência para ser implementado. O exemplo chileno é o mais emblemático.
5. O Chile, com os Chicago Boys e seu ideário neoliberal garantido pela extrema violência, foi um desastre econômico, com a reversão de todas as políticas sociais dos anos anteriores, promovida pelo bárbaro Pinochet. E agora os Bolso Boys tentam reanimar o ideário brutal e incompetente para colocar em prática aqui. 6. O autoritarismo brasileiro, com seus tentáculos no judiciário, na polícia, nos porões imundos e na elite trombadinha, tem sua performance de pantomima com consequências nefastas. 7. Após a blindagem do assunto das movimentações na conta de Queiroz e Bolsa Associados, eis que o COAF e o Ministério Público ressurgem para constranger o marido do jornalista Glenn Greenwald. E antes de esclarecer as origens da movimentação de que suspeitam, tratam de transformar em espetáculo as suas operações e alimentar as manchetes da rede Goebbels, que desinteressadamente repercute. Coincidências? O grupo de Curitiba corre para atacar a ex-presidente Dilma Rousseff. Buscam ampliar a vendetta. O Marreco de Maringá vai ladeira abaixo, afundando no descrédito, enquanto joga a Polícia Federal sob seu comando em um emaranhado de perseguições a supostos adversários e acobertamento de motoristas e senhorinhas que recebem recursos ilegais. As instituições e seus dirigentes se transformam em meros fantoches. E o governo canta feliz com a atuação. Eu tenho uma Marreco lá em casa, foi ele que me ensinou, o tchá-tchá-tchá-tchá. Ele pula pra lá, ele pula pra cá, no bamboleio do tchá-tchá-tchá-tchá. O Marreco eu não vendo nem troco, pois foi ele que me ensinou o tchá-tchá-tchá-tchá. Ele pula pra lá, ele pula pra cá, no bamboleio do tchá-tchá-tchá-tchá. No tchá-tchá-tchá-tchá, quem? Dança do Marreco, do grupo Patati Patatá. Dia 253/365, 10 de setembro, terça-feira. 1. O Partido da Lava Jato vai à revanche. Já que foram pegos pela palavra, já que tudo foi revelado, já que ficou claro como o juiz e os parças se organizaram para apoiar o golpe de 2016, resta contra-atacar. No mesmo estilo, sem necessidade de provas, contra o mesmo alvo de sempre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família. Agora, seu irmão morto. Uma nova vendetta. Enquanto isso, o procurador Pauler Ponte se esquiva de comparecer à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento acerca de fatos graves que lhes são atribuídos. Para quem não tivesse receio de expor a verdade, essa seria uma boa oportunidade. 2. Não sabemos se ele esteve presente na festa de um dos maiores patrocinadores de suas palestras, a operadora de planos de saúde Unimed. A empresa escancara o tom de escárnio da barbárie e explicita o racismo estrutural da sociedade brasileira, fazendo uma festa com uma favela cenográfica e um homem negro servindo churrasquinho em um ambiente que simula uma laje. Show de glamour na pobreza e de exclusão. O perigo era o de o governador do Rio passar por lá com seus snipers e atirar nos médicos presentes. 3. De acordo com o sítio Pragmatismo Político, as empresas de plano de saúde foram citadas nas delações de Elcídio Amaral, ex-senador, Nelson José de Mello, ex-diretor do Laboratório Hipermarcas, e Flávio Calazans de Freitas, ex-dono do Hipermarcas. Curiosamente, nenhuma delas foi alvo da Lava Jato. Operação chefiada por Deltan Dallagnol, o procurador que não foi à Câmara dos Deputados para explicar seus atos. 4. Enquanto isso, no mundo subterrâneo da Bolsa Família, um bolsofilho que tem delírios de príncipe regente resolve antecipar o golpe, pelo Twitter, é claro. 5. O jornal GGN comenta que o 002 volta a atacar nas redes sociais. Desta vez escreve um tweet dizendo que o Brasil não desenvolve pelas vias democráticas. No seu falar Tati Bitati, diz que o desenvolvimento almejado esbarra na democracia. 6. O outro bolsofilho, brincando de bolsofilho miliciano, tira uma foto ao lado do ex-capitão mostrando uma arma na cintura. Com a licença do pai, estão todos em delírio de poder. 7. E o Tchutchuca, na surdina, avança na missão de não deixar pedra sobre pedra e já estrutura a nova CPMF com alíquota de 20% a 40%. A reprise desse filme horroroso deve ser um novo incentivo à fuga de capitais e à criatividade de quem pode driblar a mordida. Os assalariados já sabem que não tem para onde correr, vão pagar o pato e o marreco como sempre.